Mano do céu. Mano do céu. Eu tava aqui analisando eu tava aqui navegando na internet e tudo mais, e de repente encontrei uma música de funk. Eu não costumo escutar funk, mas essa música essa música explodiu minha mente. Quando eu encontrei essa música, eu pensei, não é possível. Não é possível que todo mundo do planeta possa não conhecer essa música. Todas as pessoas conhecer essa música. Eu me tornei uma pessoa superior. Eu sou outro nível agora. Essa música abriu a minha mente. Essa música, nossa. Então eu cheguei a um ponto que eu digo, não, eu tenho que compartilhar. Eu tenho que passar às outras pessoas. Entendeu? Eu tenho que... Não. E vocês entenderam. E a música em si se chama Odricanda Lahai. Começa falando uma outra língua. Pra você... Começa já falando uma outra língua. A língua dos anjos. Odricanda Lahai. Já eu vou explicar o que significa Odricanda Lahai. É uma língua muito antiga, antes mesmo de formar o latim. Apenas em papiros antigos você encontra essa língua. E realmente é outro nível. O cara que fez essa música simplesmente é um gênio. Ele é muito. Eu primeiro aqui vou ler a música para vocês entenderem realmente o que eu quero fazer aqui, o que eu quero mostrar para vocês. Parece uma coisa simples, mas não é. A música é muito anúncio. Então eu tô aqui num site aqui que eu não vou dizer o nome, né? Porque eu não quero fazer propaganda para ninguém e tal. Então eu tô aqui no letras.com. O nome da música, como eu falei, é Odricanda Lahai. Na verdade eu tô falando aqui sem sotaque, porque essa música não dá para você falar com o sotaque original da língua, pois é uma língua que não dá para falar numa boca que foi feita no século 20 e 21. Ele só pode ser pronunciado como ele realmente deve ser pelas bocas daquela época, que tinha a língua partida no meio, entende? A língua era partida no meio, a nossa não é mais, então não tem como você falar exatamente como se pronunciava, não tem como você dizer. Eu vou aqui primeiro ler a letra da música para vocês entenderem e depois nós vamos aqui analisar. No caso eu vou analisar porque eu li 10 livros aqui sobre línguas antigas para poder entender. Também eu tenho um mestrado em filosofia também, então interpretar um texto é comigo mesmo. Então eu vou aqui analisar com vocês esta música. Odricanda Lahai, do MC Suave. Oh meu Deus, MC Suave. Vou contar uma história que aconteceu comigo, mais cedo ou mais tarde pode acontecer contigo. Me chamaram para uma festa, achei muito bacana. Para minha surpresa, só falavam coisa estranha. Odricanda Lahai. Vou contar uma história que aconteceu comigo, mais cedo ou mais tarde pode acontecer contigo. Me chamaram para uma festa, achei muito bacana. Para minha surpresa, só falavam coisas estranhas. Odricanda Lahai. Então vamos aqui esmiuçar esse projeto de inteligência superior. Vamos aqui analisar. Vou contar uma história, ou seja, vamos interpretar aqui. Ele está dizendo, ele aqui está usando que vai contar uma história. É futuro, não é presente, não é passado, é futuro. A nossa inteligência é difícil acompanhar isso. É difícil, eu sei. É muito difícil. Para você entender que ele vai contar uma história que, por sinal, ele já está contando no mesmo parágrafo, é difícil. Eu sei que é difícil, mas presta atenção. Ele vai contar uma história. Futuro. No futuro, entende? É um futuro. Que aconteceu comigo. Oh, meu Deus. Ou seja, é uma história real. É uma história real. É uma história que ele vai contar do futuro, mas que aconteceu com ele no passado. Entendeu agora? Ele conta no futuro, aconteceu com ele no passado. Nossa Senhora. Meu cérebro não consegue processar isso muito bem. Mais cedo ou mais tarde pode acontecer contigo. Ou seja, mais cedo ou mais tarde nós podemos nos tornar deuses como ele, para poder uma história acontecer com a gente e a gente contar no futuro. Por quê? A gente conta no futuro e vai pro passado. Por quê? Porque você pode contar a história no passado que vai pro futuro e aí você transcende a física. Entendeu mais ou menos onde eu quero chegar? Então, pode acontecer com nós aqui de nos tornarmos deuses como ele se tornou. Então, mais cedo ou mais tarde pode acontecer contigo. Ou seja, ele é humilde. MC Suave é humilde.
Ele sabe que essa história pode acontecer com todos nós. Ele sabe que podemos nos tornar deuses. Ele sabe disso. MC Suave, você é humilde. Me chamaram para uma festa. Ou seja, essa história que aconteceu no passado, que ele conta no futuro, porque ele estava no passado contando a história do futuro, do futuro ele estava no passado, chamaram ele para uma festa lá no passado. Quem vai contar no futuro agora? Então, chamaram ele para uma festa, achei muito bacana. Ou seja, ele já achou bacana no presente, quando foi chamado, uma coisa que foi chamado no passado, para depois ele contar no futuro, para quando ele chegar no futuro, contar a história do passado sobre o presente. Entendeu agora? Ou seja, me chamaram para uma festa, achei muito bacana. Eu falei, esse cara é um deus. Para minha surpresa, só falavam coisa estranha. Ou seja, presta atenção. Agora, pum! Nossa, a sua mente vai explodir. Me chamaram para uma festa. Ou seja, vamos analisar aqui, porque aqui as coisas se ligam. Nada é por acaso. A gente tem que ir por início novamente para entender. Esse aqui só falava uma coisa estranha, somente indo pro início. Primeiro, vou contar uma história. Ou seja, futuro. Não, peraí, presente. Ele tá aqui e vai contar a história do futuro. O que aconteceu comigo? Ou seja, ele tá aqui e vai contar a história do futuro que aconteceu no passado. Mas se não passar pode acontecer contigo. Presente novamente. Ou seja, ele tá aqui no presente, ele vai contar uma coisa do passado no futuro. Me chamaram pra festa. Aí voltou pro passado, que ele achou muito bacana o passado, mas ele tá contando no presente. Pra minha surpresa, só fala coisa que voltou pro passado. Ou seja, ele tá aqui no presente, a coisa acontece no passado, ele conta no futuro, mas ele conta no passado, mas ele volta pro presente. E aí, ele volta pro futuro. Ou seja... Nossa, velho, um cara é um ET. Ou seja, me chamaram pra uma festa, achei muito bacana, pra minha surpresa, só falava uma coisa estranha. Exatamente, ou seja, acho que vocês entenderam. Eu não preciso aqui contar, não preciso aqui analisar. E aí ele repete a história novamente. De vocês achando que ele só tá repetindo aí a música pra poder ela chegar, dar o tempo que deveria ter. Não! Se vocês prestarem atenção, não é a mesma coisa. A primeira parte não é a mesma coisa da segunda. Presta atenção, ó. A primeira parte, a segunda parte. Não notaram a diferença? De novo. Primeira parte, segunda parte. Não notaram ainda? Primeira parte, segunda parte. Vocês não perceberam que a primeira parte tem esses sinais? Na segunda não tem. Vocês não perceberam? Por que tem esses sinais? E aí vamos a uma parte da genialidade do nosso incrível poeta. Presta atenção. É um sinal de mais, um azinho e um azão, uma guitarra, uma impressora e... essa porra aí. O que acontece? Esse sinal de mais significa subtração, entende? É porque, rapaz, é muito difícil, pessoalmente. É muito difícil entrar na nossa mente. Adição é a mesma coisa que subtração. Por quê? Porque quando você soma, ao mesmo tempo você tira. Para você somar, você tem que tirar. Ou seja, adição e subtração são exatamente a mesma coisa. Você soma, você tem que estar tirando alguma coisa. Se você tem 2 maçãs, uma árvore deixou de ter 2 maçãs. Então, você subtraiu da árvore. Então, aqui, entrando na inteligência do nosso grande poeta, esse Deus, então ele botou um sinal de subtração, ou seja, diminuindo, tá diminuindo aqui. E aí vai ao contraponto, azinho e azão. Por que o azinho? E aí você chega. Porque o azinho só é o azão porque o azão é azão. Ou seja, o azinho é azinho porque tem um azão ali. Se aquele azão não existisse para subtrair do azinho, aí sim você poderia dizer que realmente, né? Mas tipo, tem uma... Cala a boca! E aí você tem o azinho. Vocês entenderam? E aí o que acontece? Nós temos aqui a guitarra. Ou seja, a guitarra, ela tá flutuando. Ela não tem uma mão segurando ela não tem nada. É uma guitarra, é apenas uma guitarra.
E aí o que acontece? A guitarra subtraindo quer dizer que ela é um violão. Presta atenção, é um violão. Ela é uma guitarra, mas é um violão. Entendeu? E aí você vai para impressora. Que significa que essa guitarra, se você botar dentro da impressora, ela se transforma em um lápis. Que é o que uma pessoa inteligente usa. Pessoa inteligente não usa calculadora. Pessoa inteligente não usa computador, ela usa o lápis. Ou seja, esse gênio, ele transcende a ciência, a matemática, a religião. Ele transcende tudo. Mas o que significa Audrey Candelarray? Porque Audrey Candelarray são 3 palavras que, nossa, não dá para explicar. Eu vou ter que fazer um vídeo inteiro explicando o que é Audrey Candelarray. Até lá vocês vão ter que aguardar. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e ouçam mais o MC Suave para vocês ficarem mais inteligentes.